Vamos então, poderosas, estamos aqui no nosso encontro, né? Mais do que oficial, nós chegamos a fazer um anterior a esse, mas o nosso encontro oficial da jornada terapêutica. Qual que é a ideia desse primeiro encontro? É a gente explicar um pouquinho de como é que vai acontecer, reforçar algumas ações que já foram inseridas no grupo de WhatsApp, tá? Então, nós teremos alguns encontros, de 7 a 8 encontros online, e que vai acontecer às segundas-feiras. O horário oficial do nosso encontro é às 20 horas. Hoje, em específico, é que a lei começou às 19, mas nas outras segundas-feiras, às 20 horas. Se no percurso você tiver alguma questão para entrar, se você tiver como colocar um fonezinho, guardar o celular, leve o fone. Se você puder entrar, que seja aí com alguns minutinhos de atraso, não deixe de entrar. Por quê? Desde quando você tomou a decisão de começar a jornada, na verdade a jornada já começou, o seu cérebro ele vai trazer à tona uma série de justificativas de por que você não deve estar aqui. É muito fácil todo início do ano, final do ano letivo, né, enfim, 2025 para 2026, a gente se encher de esperança e de planos. E a gente chega a ter a sensação de que, por exemplo, a data do dia 5, que foi hoje, aconteceria algo extraordinário e sobrenatural. E eu não estou dizendo que não seja possível. Mas perceba que a gente coloca foco nessas viradas sem construção das ações e sem construção da própria transformação através dos hábitos. Só muda resultado mudando o hábito. Se você continua fazendo do jeito que você sempre fez, não vai ter resultado diferente. Mas vai ter resultado? Vai. Toda ação tem um resultado, mas não um resultado diferente, tá? Então é importante que você esteja aqui online às segundas-feiras. Vai ficar gravado, eu vou liberar a gravação. Contudo, a gravação não é a mesma coisa, né? Até porque às vezes a gente vai assistir e revisitem quem puder, mas na gravação você já se distrai com uma série de coisas que vai acontecendo. Às vezes você coloca para ouvir, está fazendo alguma ação em casa, não é a mesma coisa, tá? Mas é importante, pode sim ser revisitado. E quem não puder estar, assiste depois. E ao longo dos dias, nesses 60 dias, temos ações para realizar. E mulheres, não somos meninas aqui, né? Mulheres posicionadas. Essas ações são inegociáveis, tá? Você não pode negociar com o seu cérebro e nem tentar achar jeitinho. O que é muito importante nesse percurso é prestar atenção em você, porque a verdade revelada vai ser revelada sobre você, porque estamos no primeiro pilar, pilar de autoconhecimento. E é o grande desafio. Muitas vezes a nossa distração ela vai se tornando um vício, porque há uma dor muito grande em olhar para o nosso vazio existencial, para as nossas frustrações. Na grande maioria do tempo, o nosso cérebro ele fica aprisionado nas memórias que já guardou, que já aconteceram. E é por isso que, a cada dia, fazendo diferente, 1% diferente, já ouviram aquela frase? Melhor 1% todo dia? Então, a cada dia diferente, você constrói novos passados. Você constrói um novo passado. Olha que louco. É por isso que você vai se tornando melhor. E é por isso que você precisa repetir o que é bom e manter uma consistência todos os dias. Está fazendo sentido até aqui? Legal? Tá? Então, falar da mesa terapêutica, primeiramente, nós
trocamos sobre no e-book, onde a lei entregou, e eu falei sobre esse despertar da força interior. Essa jornada de 60 dias, né, para plenitude e autoliderança. Qual que é o grande desafio nosso, gente? O grande desafio está em um fruto do espírito chamado domínio próprio. Só que o domínio próprio, ainda que a gente transcenda nessa relação com o Criador, que é maravilhosa, que é incrível, que não dá nem vontade da gente sair, né, desse nível de conexão quando a gente entra aí no Santo dos Santos, enfim. Mas a grande verdade é que nós temos receio de olhar para esse vazio existencial, de olhar para dentro e de promover a transformação necessária que cada um de nós precisa. Só um minuto. Meninas, estão conseguindo me ouvir? Sim, A minha tela, ela parou. É normal, né? Normal, porque o assunto começa a ficar sério. Tudo normal. estou te ouvindo agora. Agora apareceu. Ó. Vai aparecer aqui de novo agora. Ok, ok. Minha tela não estava querendo abrir. Eu estava falando sobre o processo, sobre o passo a passo dos 60 dias e sobre esse autoconhecimento, esse pilar e a autoliderança, né? O primeiro, um dos maiores desafios nosso, que é o fruto do espírito chamado domínio próprio. Então, por mais que numa conexão a gente transcenda, a gente queira ficar, a verdade é que, ainda que haja o governo e o domínio do espírito sobre nós, não é ele que vai fazer com que o nosso corpo se movimente como se fôssemos um boneco. Então, à medida que a gente se conhece, a gente vai tomando atitude e fazendo as escolhas mais assertivas, a partir do conhecimento que você tem de você. Então, de cara, eu quero deixar aqui que cada uma de vocês faça um dever de casa de ler Efésios 6. O livro da Bíblia, Efésios, capítulo 6, que vai falar sobre uma armadura espiritual. E por que que nós vamos começar falando dessa armadura? Porque nós precisamos ter o conhecimento dessa proteção espiritual que você também vai fazer ao longo da sua jornada. Foi para azucrinar, meninas. Ó, o portão bateram, aqui não funcionou. Deu para entender? E eu quero que vocês prestem atenção que na vida real é exatamente isso que está acontecendo e que acontece. Quando você define fazer algo, seja um plano que você escreveu, seja um sonho, seja uma decisão que você tomou, tudo à sua volta vai acontecer para te distrair. Agora, como você tem se relacionado com as coisas à sua volta? E a observação ao longo desse período é em vocês, em nós. Como é que você lida com essas questões? Porque o jogo ele é interno.
O jogo é interno. Ok até aí, meninas? Se você, por exemplo, a vida inteira se ocupou de um preenchimento, por exemplo, eu estou tão cansada, estou tão estressada, eu preciso desestressar, eu vou olhar aqui um vídeo engraçado. E aí, quando você não percebe, você está ali 2 horas olhando esse vídeo. E você vai fazendo isso rotineiramente. Coloca aí o cálculo de uma semana, 2 horas dessa dedicada, fazendo o que você precisa fazer para um novo conhecimento. É por isso que em um ano você está formado em alguma coisa. Só que por que esse hábito ele vai te consumindo e muitas vezes você não percebe? Porque o teu cérebro ele gerou um sistema de recompensa e ele vai buscar essa recompensa. Por que quando eu estou em jejum, chega um determinado momento onde eu começo a me perceber com irritabilidade? Porque, na verdade, não é nem a falta do alimento, muitas vezes. É a falta de uma droga chamada açúcar, que muitas vezes nós substituímos como um afago. Mulheres têm muito essa tendência, né? O público feminino tem. Eu estou trazendo fazendo algumas analogias para que vocês possam, ao longo desses dias, olharem para o comportamento de vocês. Por que também... E por que a falta do açúcar, a falta desse vídeo engraçado? Porque o meu cérebro, ele entendeu que aquilo ali era um momento de prazer e o meu sistema de recompensa gravou esse comando. Ele gravou esse comando. E é por isso que isso vai tão forte toda vez cobrando a gente. Vou dar um exemplo. Por que na pandemia foi tão desafiador para as pessoas que trabalhavam fora fazer os seus trabalhos em casa? Porque no cérebro, em casa significava fazer as coisas de casa, cuidar das coisas de casa. E estar em casa também revelou como eu lidava com as dificuldades nas demais áreas. As pessoas faziam dos seus trabalhos uma fuga. Por que a gente se dedica tanto a um trabalho externo? É realmente só pela recompensa do sustento, o dinheiro? Não. É porque existem outras recompensas no ambiente profissional que muitas vezes a gente não tem em casa. E o nosso cérebro e o nosso comportamento tem uma tendência a fazer com que a gente queira viver mais daquilo que está gerando recompensa. Por que é muito mais desafiador um jovem antes dos 25 anos que se tornou dependente químico de qualquer química, até da química natural. Qual que seria uma química natural, Alê? Vícios causados por jogos, por vídeos de pornografia, são dependências geradas só do sistema de recompensa. Quando há uma droga no meio, há um vício gerado da química e do sistema de recompensa. Há uma possibilidade de substituição? Há, né? Ela existe, porque havia uma química externa. Então, nós chamamos, dentro desse tratamento, para vocês entenderem, de redução de danos. Alguns dependentes químicos começam o tratamento numa dependência, por exemplo, numa cocaína, num crack, e passam a usar maconha. Mas eles não têm a condição de uma cura efetiva em algumas situações, por causa do sistema de recompensa que foi gerado no período até meados de 25 anos. Por que isso, Alê? Porque a memória racional está sendo gerada, a sua razão,
o seu sistema racional, ele está passando por um período e ele vai ser fechado, a sua memória de longo prazo, ela vai ser encerrada para passar para um cérebro adulto, vamos dizer assim, meado dos 20 anos. Normalmente a gente fala 25 anos. Meninas têm um processo mais acelerado, tá? Por isso que vocês percebem mulheres mais maduras que os homens. Os homens têm uma tendência realmente a desenvolverem essa maturidade nos meados dos 20 anos, ok? Isso é neurociência. Uma criança tem uma capacidade, eu preciso falar sobre isso, porque para que vocês observem o comportamento de vocês. Uma criança, ela tem uma capacidade titânica de um aprendizado até do 0 aos 2 anos de idade. Se essa criança for submetida à violência, e no próximo encontro eu vou trazer o que acontece com a criança na barriga, se ela for submetida à violência e a vícios de violência, tem tratamento, gente, mas há uma dificuldade muito maior. Tá? E, obviamente, a gente crê num Deus que cura também, mas está dando para vocês entenderem, né? Por isso que crianças podem aprender, inclusive, outras línguas, de forma muito simples. Dos 2 aos 7, ela continua sendo uma esponja. E é nessa fase, até os 7 anos, nesse aprendizado também titânico, onde os traumas são instalados. Dos 7 aos 13, mais ou menos, tudo que é repetido nessa fase vai se tornar, vai tomar conta da personalidade, persona. É por isso que alguns professores não entendem por que falam assim. Eles até falam, mas talvez não entendam o porquê. Olha, dos 0 aos 7 anos, ensine o seu filho tudo o que você puder. Valores, princípios, trate o caráter. Dos 7 aos 13, 14, início da adolescência, que alguns agora querem dizer que é 12, mas vamos dizer 13, 14, reforce tudo que você ensinou. Porque dessa idade em diante é com ele. Por isso que às vezes você estranha, meu Deus, não foi assim que eu criei ou ensinei. Ok? E nesse período de adolescência, ele continua num nível de aprendizado titânico. Por quê? Porque o cérebro límbico ainda está no controle de tudo. O cérebro límbico, nosso cérebro emocional. Tá? Ele ainda está no controle de tudo. Nos meados dos 20 anos, é que a memória de longo prazo ela foi encerrada, se fecham ali nas questões do histórico, dos traumas, tá? E é onde a razão passa a desenvolver de forma a estar mais no comando, é onde é mais desafiador para as construções de cura, de desmame. Por isso que você vê uma pessoa mais velha que iniciou e muitas vezes ela vai dizer assim, para mim é muito fácil, eu comecei e parei, foi só querer. E algumas pessoas não têm essa facilidade. É óbvio que depende do organismo, mas algumas pessoas não têm. Por isso, toda a informação que você consome, ela é importante sim. Não durma com informações ruins, nem notícias ruins. Não acorde com notícias ruins ou informações ruins. Primeira informação do dia, sua mente é uma tela em branco. Última informação do dia vai ser a primeira informação que a sua mente vai acordar. Deu para entender porque nós devemos nos relacionar com a palavra que é a verdade no início e no final do dia? Deu para entender porque na Bíblia nós vamos encontrar, e eu não vou lembrar dos versículos específicos, mas a palavra fala, para que a gente não durma irado. Não dormir, né, sobre a ira. Você precisa ajustar as suas questões mais a ler. Eu discuti
Não tem condições da gente conversar sobre isso hoje, então você vai usar uma ferramenta importante que a gente vai falar aqui também. Mas não durma irado. Isso é espaço, seja com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho. Isso é espaço para que o universo espiritual, que é mal, atue na sua casa, inclusive. Ok? Falar da jornada terapêutica é falar do holos. Mente, emoção, espírito e a parte física. Tranquilo até aí, meninas? Tá? Então, lá naquele e-book, nós falamos um pouco e falamos da identidade revelada. Porque a alma feminina, ela tem nuances únicas e a gente vai falar sobre conhecimentos para você entender por que você tem nuances únicas, tá? Terceiro, lá naquele e-book, a Lê falou dos pilares, os 3 pilares da mesa terapêutica: autoconhecimento, autoliderança e gestão emocional. Você não controla nada na sua vida, principalmente emoções, mas você pode gerir. Quanto mais você se conhece, mais você percebe o gatilho que é virado em determinadas situações e, se percebendo, você consegue gerir, mas não controlar. Por exemplo, há frases que criaram traumas. Frase, vou usar um tipo: você é burro, não serve para nada, principalmente de vozes de autoridade. Se essa frase te irritava, com certeza, quando você ouve de alguém ou ouve algo parecido, você tem uma tendência a se irar. Talvez você não perceba, mas as pessoas à sua volta percebem que o seu tom de voz muda, que a sua expressão facial muda, a sua expressão física muda. Quando você percebe, conhecendo a si, o que te incomoda, você vai entender e perceber a emoção que não é tão boa vindo. E quando ela vier, acolha. Sabe por que a gente tem dificuldade de gerir emoções? Porque todo mundo nega o que é ruim. Porque, inclusive, a religião cria uma guerra sobre luz e sombra. Só que somos seres tricotômicos. Mas vamos falar ainda desse que é dicotômico sobre carne e espírito. Digamos, então, fazendo uma analogia, que a sua carne é a sombra. E o seu espírito, no domínio próprio, trabalhando isso, a luz. Mas se você não consegue admitir ou amar-se enquanto um ser espiritual que habita uma carne e que tem vida, porque tem DNA, porque tem células vivas. Quando eu acabei de apertar meu braço, minhas células aqui, as da pele, acabaram de morrer, e tem um monte de célula trabalhando para refazer. É um corpo vivo. Quando você nega essa natureza, você começa a negar, inclusive, quem você é. E, pasmem, a grande maioria das pessoas que tem dificuldade em aceitar Jesus é porque não aceitam quem elas são, sombra ou luz. Algumas pessoas foram apontadas em suas famílias como as ditas ovelhas negras ao ponto de assumirem esse papel, porque, inclusive, foi uma voz de autoridade que deu, onde inconscientemente ela não se permite alimentar a luz. Porque inconscientemente ela corre o risco, inclusive, de decepcionar os pais. Alguém já tinha parado para atentar sobre isso? Algumas pessoas emergem em um futuro que não é tão bacana porque precisam validar a palavra
dos pais. Isso envolve, inclusive, homossexualidade. Só para a gente entender o poder do verbo. Ok, mulheres? Está todo mundo com a câmera fechada? Tranquilo até aí? Então, a ideia é, eu preciso ouvir o retorno de vocês, tá? Identificar e tratar os 3 passos de transformação. Nós vamos localizar, com certeza, feridas, gatilhos, conflitos que impedem esse avanço. Desenvolver, aprofundarmos o nosso entendimento sobre nós, criando caminhos sólidos para resolver questões, problemas e problemas internos, e fortalecer-nos e nos equiparmos. Para quê? Para estarmos prontas para o desafio diário, através de uso de ferramentas de forma racional, mas para fazer uma transformação em todas as áreas. Alê, eu uso a parte racional para transformar a espiritual? Com certeza. Perceba, transformar a sua parte espiritual. Eu não disse que você usa a razão para controlar o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Quando você decide intencionalmente, com sono, cansada, se levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, você está dizendo para a sua carne, a sua parte sombra, que quem governa é o seu espírito. Só que você está dizendo isso de forma racional. Só que você também cria na sua cabeça que tem que ser assim. Não, eu tenho que acordar às 3, mas aí eu preciso estar com dente escovado, cabelo penteado, o café tem que estar com uma caneca pronta e eu vou abrir a Bíblia. Isso é você criando desculpa e o seu cérebro racionalizando a desculpa. Porque tudo nós fazemos na emoção. Deu para entender por que será que nós agimos quando temos dor? Deu para entender que 90% das pessoas só vêm quando sentem dor? Porque quando sentem dor, elas não têm controle. Nem quando não sente a gente não tem, tá? Só que o teu cérebro faz você acreditar que você escolheu racionalmente. A psicologia fala que 5% nós somos razão e 95% emoção. Lado direito representa emoção, lado esquerdo representa a razão. Ok? Olha que coisa interessante. Não, eu sou uma pessoa extremamente racional. Pode até ser que você haja, na maioria das vezes, racionalmente. Mas significa que se você não se conhece, se você não criou estratégia, você está estressando 5% da sua identidade, da sua natureza. É por isso que as suas emoções ficam em frangalhos. Porque você está querendo colocar razão, mas brigando com quem você é, porque não se conhece. Você precisa se conhecer para entender como é que age esses 95%. E aí sim, usando de forma muito estratégica os 5%, a sua racionalidade. Você já deve ter ouvido falar, o Senhor é um Senhor de lógica. Jesus não agia de forma emocional. Ele tomava decisões duras, difíceis, pagou um preço da dor, mas ele não agiu emocionado. Se ele agisse emocionado, ele teria talvez não ido, tomado a decisão por ele de não ter ido para a cruz. Na própria palavra ele diz, Senhor, se for possível, livra-me desse cálice, mas que seja feito conforme a tua vontade. A palavra nos fala, em estudos aprofundados, que Deus silenciou e enviou um anjo que acompanhou Jesus em silêncio para dizer que o Pai estava com ele. Como ele conseguiu isso, gente, no nível de intimidade? Mas ele foi e se dirigiu de forma racional, ao ponto de suar sangue. Ao ponto de suar sangue. E mais, como Todo-Poderoso, podendo dar um estalo e fazer tudo acontecer,
Ele não fez. Então, quando nós agimos, é de forma racional. Você age emocionada durante 2 segundos. É o tempo que a sua amígdala emocional dura desequilibrada. Então, se você está num movimento e você viu uma agressão, alguém deu um tapa em alguém, deu um tapa, se assustou, parou. Isso foi emocional. A amígdala foi sequestrada, a pessoa tem uma tendência mais violenta, é a forma que ela se defende, e aí ela parou. Agora, passado 2 segundos, essa pessoa continua fazendo. Deixa eu te contar um segredo. Está fazendo porque quer. Está fazendo porque é a natureza dela que foi liberada, o lado sombra, que tomou conta da situação. Porque ela tem o poder, mas se eu não conheço, o seu cérebro usa para você enganosamente, dizendo assim, foi um descontrole breve. Porque nós fomos acostumados a não olhar para o que é feio. Religiosamente, a gente cria um estereótipo de perfeição. Inclusive, a gente critica cristãos, e o próprio evangélico, porque os próprios cristãos e muitos evangélicos criaram uma perfeição humana que não existe. Existe atuar com excelência. Perfeito só há um. Um que foi Jesus. Ponto. Perfeito o nosso Criador. Gente, tá dando para entender o que a sua máquina cérebro faz? Tudo que foi criado hoje. O Senhor, ele permitiu aos homens pesquisarem e terem entendimentos. Por que vivemos guerra? Porque toda verdade revelada ao homem, a partir da habilidade dele, ele se envaidece, porque tudo é vaidade. E aí, se essa pessoa não tem um respaldo espiritual, ela tende a se perder no mundo. Porque aqui nesse mundo de César é um mundo físico. E se nós não nos respaldarmos espiritualmente, temos uma tendência em cair em situações e achar que não estamos. E se eu espiritualizar demais, eu ainda dou legalidade a Satanás dizendo que tudo que acontece de ruim é o inimigo desafiando aqui e se metendo. Tem essa parte? Com toda certeza. Mas eu costumo dizer também o que seria das pessoas que não se responsabilizam se não fosse o inimigo para eles culpabilizarem. Porque muito do que é feito por escolha. Quando você entende isso, você entende que o seu cérebro ele trabalha por sistema de recompensa. E a mulher, ela tem isso muito aflorado, porque ela caminha num conflito entre um cérebro que tenta preservar a espécie humana, por isso que a gente economiza energia, tá? Por que você não entra no novo, num desafio? Porque o teu cérebro cansa. Por que você está numa aula dá sono? Por que você está lendo um livro dá sono? Porque o teu cérebro está dizendo assim para você, vou te tirar daqui, criando essa reação bioorgânica, vou te tirar daqui, porque você está gastando energia. E ao gastar energia, você corre risco de vida. Então, o teu cérebro faz você querer sair daquela situação. Tem gente que tem uma tendência a sair da situação de forma violenta. Tem gente que tem uma tendência a sair da situação de forma de fuga. Mas, Alê, como assim uma situação violenta? Eu não bato nas pessoas. Vou te dar um exemplo. Ao invés de dizer a verdade, você vai lá e cria uma situação ruim, você cria um probleminha, uma pendenguinha para poder sair da situação que você criou. É mais ou menos assim que você faz. E o teu cérebro te convence de que você é uma pessoa muito boazinha. Inclusive, o próprio servir, muitas vezes, vai trazer para a gente a recompensa, dopamina para o teu cérebro.
Num relacionamento, então, Alê, por que que a gente investe no relacionamento, fica anos conhecendo uma pessoa? Porque no relacionamento, mesmo que você esteja fazendo coisa nova e queimando energia, o sistema de recompensa é grande. Há uma excitação no ganho. Tá fazendo sentido, gente? Antes de continuar, eu quero ouvir de vocês que Sim, fichas caem até agora. sim, tá fazendo sim, para mim sim. E comecem, por que do caderno? Para que vocês anotem as fichas que caírem. Fichas são tomadas de consciência. E toda transformação só acontece a partir de uma tomada de consciência. Por exemplo, se ao falar sobre isso, você lembrou de uma situação que você viveu na sua família, no seu relacionamento, anota, porque você está mapeando como você se comporta nessa situação. Quando você mapeia, você racionaliza. Quando você racionaliza e pratica a razão que nós vamos fazer ao longo dos 60 dias, de forma intencional, você fica mais atenta. É por isso que algumas pessoas falam assim, gente, é tão difícil, o Senhor me mandou ficar calada. Gente, mas eu não consigo calar. É, mas você nem tenta. Quanto mais eu fizer, mais eu elimino o comportamento. Vou dar um exemplo. Eu, de vez em quando, sou acometida pelo hábito que eu fui criada. Eu cresci num meio onde tudo era grito. Grito. Parecia que ia matar. E quando não tinha surra depois, mas era grito. E eu comecei nesse processo. Eu fui me policiando, fui me percebendo, até o dia que eu entendi, consegui quase gritar e escolhi não gritar. Doeu tudo, minha carne tremeu, comecei a suar, porque inclusive o seu corpo vai criar situações físicas para você não ir para aquele lugar. Para você não ir para lá. E aquele lugar não é só um lugar físico, é esse lugar de confronto, é esse lugar de consciência. Principalmente quando você passa a se autorresponsabilizar. E eu vou falar dos compromissos que eu vou trazer aqui na apostila de vocês, a nova, que eu vou liberar hoje. Tá? Então, nós tivemos o primeiro e-book falando desse preparo. Por que do caderno? Por que das canetas? Novo caminho, nova jornada, tem que ser novo. Ali, não consigo comprar um bonitão, não tem problema. Compro um mais barato, compro um pequeno. Esse movimento, tá? Você precisa entender que o dízimo também é dado a ti. Primícias não. Primícias é do Senhor. E a gente vai falar sobre isso, eu vou ensinar vocês a diferença entre primícias, dízimo e oferta. O que, aliás, é muito falado, os termos, mas não é ensinado como faz. Primícias, dízimo e oferta. Dízimo para você também deve ser retirado. De 5 a 10% para você ir numa loja e comprar aquilo que você puder e quiser com os seus 10%. E numa cafeteria se sentar e fazer por você. Voltando, tá? Então a gente vai falar dos compromissos. Eu quero ouvir de vocês se alguém já racionalizou a ficha e preciso que, deixa eu projetar o documento que eu preciso que me entreguem, que a Mônica e a Cristina já me entregou. Preciso que vocês tirem foto e me enviem. Se vocês entenderem que esse documento que você escreveu, ele tem coisa muito pessoal e você não se sente à vontade no grupo, não manda no grupo, manda no privado. Manda no privado. Mas as ações de 60 dias têm que ser no grupo, tá? Essas que tiverem que ser no grupo, eu vou sinalizar. O grupo também é um campo de quebra de crença. Tudo que a lei pede tem uma intenção. E acostumem-se, inclusive, se vocês, dentro dos 60 dias, eu vou falar só para que eu vou preparar, eu não deveria.
mas vai ter gente ficando muito irritada comigo, e vai ficar. Agora, eu preciso ver, inclusive, você sem essa máscara, senão eu não consigo te auxiliar. Por que eu gosto da consultoria e eu digo para os líderes que eu gosto de estar do lado a lado? Porque numa sala de treinamento é muito lindo eles fazerem firula e papel de quem eles são. Mas o detalhe é se realmente, quando eu estou fora da presença das pessoas, se realmente eu não chuto o cachorro, se realmente eu não trato o seu Manel da padaria mal. A gente precisa entender realmente quando a gente age, principalmente nos desequilíbrios, tá? E aí, essa retrospectiva terapêutica é para que você fizesse uma análise de como você foi, de ações, do que você estava, do que você fez, enfim, no ano passado e como você quer para esse ano. Ali eu não tenho muita ideia do que escrever, só começa. Há alguns anos atrás, eu me deparei com uma mulher que tinha perdido o hábito de sonhar. Alguns anos atrás, quando eu participei de uma imersão, fazendo 10 anos, gente, em 2016, eu fazia muito treinamento. Eu sempre fui da área técnica de desenvolvimento, porque eu fui para o lado racional, porque a parte técnica me traria excelência, porque eu fui criada para ser perfeita. Eu fui criada para olhar para as pessoas, entenderem, decodificar o que elas queriam e me comportar da maneira que elas esperavam. Então, tecnicamente, eu procurei ser cada vez melhor. Só que eu comecei a me conhecer por volta de 2007, através desses treinamentos. Eu fui rompendo algumas barreiras. E eu colocava tudo isso no meu trabalho, nas minhas questões. Eu me empenhava para fazer isso. Em 2007, eu comecei a mergulhar, e quando foi em 2016, eu tomo uma atitude de quebra. Eu ainda tenho. Eu já pedi a Deus que eu quero que Ele me revele aos poucos, porque sabe quando você tem certeza que é coisa pesada? Então, todos os meus aniversários foram sempre muito comemorados, com muita festa e muita fartura. Vou tirar a projeção. Só que nas fotos, eu estou sempre muito emocionada. E eu sempre chorei muito à toa e fui taxada de me emocionar, sim, porque era a minha identidade. Eu sentia a dor do outro literalmente. Só que as pessoas chamavam isso de chorona. Então, todo o atrito que acontecia por detrás da realização da festa, uma criança sabe, está participando. Imagina se a característica dela e alguns dons afloram outras coisas. Então, eu me recordo nessas fotos sempre muito emocionada. Depois da separação dos meus pais, a minha mãe sempre fez muita questão de comemorar meu aniversário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu dizia que eu odiava fazer aniversário. Mas eu me entristecia muito se não houvesse nem um bolinho de surpresa. Significa que aquele ódio havia sido construído por algo. Em 2016, eu imergi numa das primeiras e mais importantes formações para mim, que foram 3 dias, e no segundo dia de formação era o meu aniversário. Eu comuniquei para minha mãe que não teríamos festa. E se ela fizesse, ela ia passar vergonha. Porque eu sempre falava isso, ela fazia festa, eu não fazia o que eu queria para não desagradá-la. Por quê? Porque eu fui treinada para não desagradar as pessoas. E aí eu não desagradava. E nesse ano eu quebrei tudo. Literalmente quebrei, que eu digo crença, tá? E eu pisei naquele pedal que a gente chama com a letra F e fui. E não tive comemoração como ela queria. Aquilo foi um trauma, mas foi um romper, onde eu fiz o que eu queria. Eu comemorei no lugar que eu queria.
Eu estava fazendo o que verdadeiramente estava me fazendo feliz. Não significa que nós não possamos fazer algumas coisas para agradar quem a gente ama, ok? Mas se tornar prisioneiro é, inclusive, se aprisionar espiritualmente a isso. Meu coração estava em agradar a minha mãe. E eu usava um valor para manter isso. Algumas pessoas usam até a Bíblia para te prender. Honre a pai e mãe. Honrar pai e mãe não é submeter a sua identidade. Honrar pai e mãe não é submeter o que você deseja fazer. Portanto, deixem seus filhos livres. O poder da mãe é joelho no chão e oração. Não é ser permissiva também, é colocar limites, mas deu para entender, né? Porque muitas vezes você está criando uma prisão e aí vai fazer escondido. Satanás ama a mentirinha. A mesma que a gente aprendeu a contar para não desagradar as pessoas. Deu para entender? E nesse movimento, eu rompi, completo no meio do ano, 10 anos de imersão intensa. Passado 2 anos, no ano seguinte ou no terceiro ano, eu fui questionada sobre o que eu gostaria. E eu disse, eu gostaria sim de comemorar de forma simples com quem realmente é importante para mim. E nós não tivemos festa, nós tivemos um café da manhã incrível. E foi melhor do que festa para mim. Porque eu me sentei e comemorei com quem eu amo e vivi. Vivi as outras comemorações, porque houveram tempos onde foram comemorações, sabe quando várias pessoas comemoram, fazem surpresa e você recebe, porque você se abriu para o amor, entendendo que eu fui tratando algumas coisas anteriormente. Não significa que você não possa participar, às vezes, do que você não está tão afim, mas houve um consenso seu e o porquê você está fazendo aquilo. Deu para perceber o quanto pessoas são manipuladas o tempo inteiro? E quando eu percebi nessa imersão que eu não sabia nem pedir nos meus sonhos, eu tive vergonha. Então, não sintam vergonha de começar. Ai, Ali, eu escrevi uns negócios que é bobeira. Não é bobeira. Não é bobeira. Tudo é um hábito. Vou dizer para vocês que o ano de 2025, quando eu descubro em 2024 um burnout, eu também ouço a voz do Espírito dizendo, isso é para você entender que a minha graça te basta e que você nasceu inteligente e que você é inteligente. Eu amo estudo e pesquisa. Eu posso dizer para vocês hoje que eu sou uma cientista do comportamento. Por que a lei que você só conheceu recentemente? Porque havia uma trava do burro que eu ainda carregava. Porque para os meus pais, e principalmente para minha mãe, eu tinha que ser nota 10. Se eu fosse 9, não estava bom. Ela não disse a palavra burro, mas disse sobre incompetência. E havia um bloqueio que até que eu tomasse consciência da palavra, a gente só tem como renunciar quando vem para a consciência. Então, quando você se alarga espiritualmente, é conhecendo a você mesma. Só que te disseram que quando você olha para o seu umbigo, você está enaltecendo o ego. Não necessariamente. Sim, a gente enaltece o ego, mas quando você se conhece, você entende que é conhecendo a si que você toma consciência, faz a mudança e renuncia. Tá dando para entender, meninos? E o que trouxe isso?
a ciência a partir do que Deus permitiu ao homem. Em 1970, nós tivemos um ganho com os aparelhos neurológicos. Quando é criado os aparelhos neurológicos e nasce a PNL. A partir da PNL, a ciência toma um grande avanço. A partir desse avanço, em 2000, surge o que chamamos de neurociência. Hoje, nós estamos vendo algumas coisas artificiais. Deixa eu falar para vocês. No Vale do Silício, já existe isso que a gente está vendo agora, em 2020, 2025, desde 2020, desde 2000. A educação tem uma lei que era para ela funcionar de forma híbrida, inclusive a educação pública, desde 2000. Só que nunca ninguém cumpriu. E aí, na pandemia, disseram para a gente que isso foi jogado goela abaixo. Mentira, porque eu controlo a massa através de esconder conhecimento. Você não precisa se tornar PhD, você não tem nem tempo para isso. Mas você pode estar junto com pessoas. Lembra dos discípulos? Cada um talentoso numa área. E se tornar família confiante ao ponto de ser a peça de encaixe do Lego que você precisa. Só que, primeiro, disseram para você que olhar para você é egoísmo? Com certeza você tem uma crença. Menina, não confie em estranhos. A gente não consegue relacionar no network porque disseram para você não confiar em estranhos. Não fique sozinho com estranhos. Não vá a lugar nenhum com estranho. Mas falar, você pode falar. De preferência em público, mas pode falar. E a gente foi criando crença, 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 e o teu cérebro fixando isso e repetindo isso, e repetindo isso, e repetindo isso. Mal hereditário tem a ver com o que vai sendo plantado também nas gerações. Você colhe o que você planta e o teu comportamento valida e cria toda a repetição. Toda a repetição. Eu quero ouvir de vocês aí que ficha que caiu para a gente ir para os compromissos agora e eu vou falar do primeiro exercício da semana. Um de cada vez, não precisa brigar. Tum, 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 tum. Uma de cada vez. Ih, gente, deu bug? Tô conseguindo abrir aqui o. Para mim, caiu muita ficha. Assim, as crenças, né, que a gente tem, quando você falou da parte de que chama de burra, eu tinha uma professora que me chamava de burra o tempo todo. Eu acho, não sei se eu já contei para vocês que eu entrei adiantado, então eu sempre estava. Eu era mais adiantada, mas eu era assim, minha mentalidade não acompanhava dos coleguinhas, né? Então, assim, e a professora me chamava de burra o tempo todo, e eu fiquei com isso. E aí, quando alguém fala assim da minha competência, ou assim, até meu marido, de vez em quando ele tem mania de falar assim, que burra, não sei o quê, aí me dá um gatilho, eu reajo de uma forma muito ruim. E assim, não podem contestar o que eu estou falando. Assim, muitas das vezes, assim, se eu falo alguma coisa e a pessoa tem uma opinião diferente, me dá um gatilho muito Dá grande uma e eu acho sensação de que é porque está errado, né? porque tá errado, porque eu tô errado, porque eu sou burra, e aí me dá esse gatilho muito grande. E eu tenho muito isso, entendeu? E aí caiu essa ficha para mim. É isso, foi da Conformes minha tem isso. infância que ocorreu isso. Vem daí. E já é muito tempo, né?
Já tem E muito vem tempo. porque foi construído, lembra do período de aprendizado titânico, onde os traumas são fixados. E aí, o que você vai fazer? Anotem, tá, meninas? Quando o gatilho vier, você vai respirar pelo nariz, segurar e soltar pela boca. Busca fazer de uma forma que a pessoa também não vai interpretar que você está irritada, mas eu quero que quando você faz isso, você traz o comando para você. Quando você fizer, você vai dizer assim: Alê, você me chamou de burra. Qual foi a sua intenção em me chamar de burra diante do tema que a gente estava conversando? Me explica, por favor. Qual foi a sua real intenção? Ou ainda, ok, você não concordou, mas busca me explicar melhor por que você não concordou. Outra, de fato, você trouxe uma opinião diferente. Pode me clarear um ganho com essa sua opinião? Isso vai me ajudar muito. Uhum, A razão entrando? uhum, O corpo vai continuar tremendo, o gatilho vai virar, só que agora você agiu diferente. E quanto mais diferente você agir, mais a sua emoção não vai ser perdida, porque você vai entender que o outro, inclusive, aprendeu a falar assim. Às vezes, o outro fala assim porque ele também tem uma necessidade de controle e ele já percebeu que é uma maneira que corta você e acaba com a conversa. Tá? Então, você vai percebendo, mas você também vai entendendo que é o jeito dele. E aí, meninas, mulheres posicionadas, se liguem, porque quem mais tem conhecimento, mais será cobrado. É por isso que às vezes a gente fala, pô, mas brincadeira, né? Eu tô vendo o que ele está fazendo para me manipular, engraçadinho. Ele tem que fazer isso mesmo, perceba. Quem tirou o véu dos olhos foi você. O véu rompeu em você. Por isso é que você vai aprender a lidar com aquela situação, entendendo que a sua emoção não tem que ficar ali, sabe? A deriva para todo mundo, mas sim, você vai sentir, você vai entender na hora. Quando você sentir no corpo, então melhor ainda. O medo eu sinto quando ele vem no meu corpo. Eu não conseguia reconhecer nesse período de luto que eu vivi. É como se eu tivesse cega, eu estava assim, estava uma coisa horrorosa, mas eu entendia que era um tempo. Então tudo que eu estava fazendo era de forma racional e orando e parecendo que eu não estava tendo resultado, mas na verdade é porque eu estava vivendo muita coisa junto. Ainda estou no processo, mas eu já começo um processo agora de cura, mas a cura veio através de uma bênção, com certeza. Deus pode estalar o dedo e eu estar curada, com certeza, mas neurologicamente, biologicamente, nós também movemos isso de forma intencional, porque a cura ele também me permite sendo racional. Porque não era. Tá vendo como o homem se perde? Ah, então se eu racionalizei minha cura, ué, então eu sou Deus, sou eu que curo? Não, Chuchu. Você ganhou os dons dele. Ele te deu o conhecimento. Tá dando para entender, meninas? Só que quando a gente racionaliza e faz de forma estratégica, as pessoas tendem a se perder. É por isso que a ciência guerria o tempo inteiro. Porque o cara. Por que o médico é um cara tão desafiador e quando você encontra um médico que tem uma questão espiritual, né, aflorada, você fica feliz? Porque o médico, gente, perceba, imagina esse cara indo para uma mesa de uma cirurgia e salvando não sei quantas centenas de vidas. Fala sério. Se ele não cuidar dessa parte, chega uma hora que realmente ele pensa que é ele. Ok? Então você vai sim racionalizando, mas vai entendendo que essa cura ela vai vindo através desse exercício. E hoje eu percebo que eu estou melhor, racionalizando mais, conseguindo perceber. Eu não estava percebendo o medo. Esses dias eu fui melhorando a um ponto, o Senhor, né, foi me permitindo isso a um ponto,
E eu vi o medo chegar. Como chega em mim? A sensação do medo em mim é como se o meu peito abrisse e eu estivesse mergulhando num precipício. Sabe quando você dá um mergulho, não dá um frio na barriga, uma coisa assim? No meu vem um abertão no peito, parece que o meu peito foi aberto. E aí eu pude dizer: bem-vindo, medo. Você é bem-vindo aqui. Você veio para me alertar. Vou mitigar os riscos. Vou perceber se essa decisão não está sendo irresponsável. Percebi que a decisão não era irresponsável. Medo, tu vai pular desse precipício comigo. Porque Deus vai colocar o chão. Tá dando para entender, meninas? Quando você reconhece em você, de alguma forma, raiva, meu estômago que esquenta. Parece que tem uma bola de fogo. Uma bola de fogo. Não é nem a raiva, né? É quando eu estou meio que ruminando, estou assim, aquela chateação está demorando muito, tá? Tô irritada que aquilo tá. E aí vem uma bola de fogo. E aí opa, tô irada, irritada com alguma coisa. O que que aconteceu? E eu começo a escrever. E é sobre isso. Então, utilizem. Percebeu como a Cris? Percebi que isso é um gatilho. Respira. Se não quiser se aborrecer na hora, só respira e relaxa num outro momento. Fulano, a gente estava conversando sobre isso, e você falou dessa forma, você falou isso. Você pode me dizer qual era a tua real intenção? Acabou. Acabou. E aí você traz para a consciência e se responsabiliza pelo que te cabe. Tá? Vou projetar aqui. Alguém mais, gente? Que ficha caiu? Mais uma aí para a gente seguir? Bruna tinha aberto a câmera. Lia, Mônica. Coisas me chamou a atenção, né, do que você falou sobre a questão da gente querer agradar, e isso é muito marcante, assim, né? Principalmente quando a gente não teve um relacionamento muito bom com os pais, né? Foi uma construção muito desestruturada. E eu vivi muito isso durante muito tempo, né? Minha mãe me deixou com 10 anos, e aí ela foi embora, né? Devido a muitos motivos. E quando foi, eu tive que cuidar do meu irmão pequeno. Então eu perdi parte da minha infância e quando ela voltou, ela levou meu irmão e me deixou novamente. Então, durante muitos anos, eu negava para mim de que eu não tinha essa, como é que eu vou dizer, essa mágoa, né, da minha mãe, mas descobri que sim, eu tinha essa mágoa e foi necessário eu realmente pôr tudo para fora. Foi num momento muito difícil, onde a gente acabou discutindo e acabei jogando tudo aquilo de anos, né? Eu já estava casada, já tinha filhos, mas também percebi que durante muito tempo eu tentei agradar, né? Porque como eu não fui criada com ela, a gente nós somos muito diferentes em muitas coisas, porque a minha criação não foi dentro do que ela quis, né? Então, acabou que eu sempre levei muitas coisas para o lado espiritual, sempre pensei muito desse lado. Minha mãe sempre foi mais materialista, e então a gente não batia muito. Eu levei muito tempo da minha vida frustrada porque eu não conseguia alcançar as coisas que a minha mãe, na verdade, sonhava para mim. Até o dia que eu me larguei disso, né? Eu percebi que eu não precisava, principalmente que eu já tinha filho, já era esposa, já tinha uma família, e eu precisei entender que agora eu era a mulher da situação, não era mais a filha, né? Então, isso fez grande sentido para mim. E outra coisa foi sobre o não dormir e nem acordar
com informações negativas e ruins, né? E aí você levou lá para Efésios, e eu nunca tinha parado para pensar, né, sobre isso, que a Bíblia fala, acho que ela em Efésios 4:26, sobre não pôr a ira, né? Não pôr o sol sobre a ira, é algo assim. E isso eu já aprendi para trazer para o meu casamento, né? Da gente não dormir brigado, né? Isso já tinha aprendido há muito tempo, mas eu nunca tinha parado realmente para pensar nessa questão de dormir com informações ruins e de acordar com informações ruins. E que a Bíblia é uma grande aliada para a nossa vida, e é por isso que realmente faz diferença, tanto quanto a gente vai dormir lendo e meditando na palavra de Deus, e a Bíblia também diz, né, que a gente não pode tirar da nossa boca a palavra da lei, que é a palavra de Cristo. Então, isso realmente faz uma grande diferença, e eu percebo que em meus momentos de mudança, né, que não foi para tão bom, porque antes eu levava essa vida de leitura, de envolvimento com a palavra, e a gente vai deixando as circunstâncias entrar na nossa vida, e a gente abre espaço para tantas outras coisas e a gente esquece de dar essa primícia, tanto no início do dia quanto no final do dia, para o Senhor. E isso traz um impacto muito negativo na nossa vida, realmente, em todos os sentidos. Principalmente no sentido emocional, né? E que é o que acaba impactando em todos os demais, porque o emocional vai moldando o nosso cérebro, como você falou, e trazendo uma metanoia que não é positiva. Exato. Exatamente. Em Efésios é isso mesmo, Efésios 4:26, né? Fala aqui sobre irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E às vezes a gente está lendo e a gente está se perguntando o que significa isso. É por isso que é importante ir se aprofundando e olhando para esse viés também de autoconhecimento e o comportamental, porque o que Jesus fazia, além de falar, né, da palavra, em várias situações eu gosto muito da série, né, The Chosen, porque mostra o dia a dia onde ele não só apenas fala, ensina, mas com os discípulos ele fala dos comportamentos. Tanto que ele não vem rebatendo para querer estar certo. Ele vem colocando aquilo como um comportamento. Então, no nosso comportamento, como isso acontece? Como é que é essa ira que eu não devo, né? Literalmente aí dormir, né? Encerrar o meu dia, não pequeis, não ponha o sol sobre a ira, quer dizer, não durma irado. Outra ação, como é que a gente vai fazer isso? Papel e caneta na mão e você vai fazer uma limpeza mental. Você vai jogar todo o lixo emocional. Você vai escrever do início ao fim no papel. Essa é a ação que a gente vai levar ao longo da semana. Quando você dormir, vamos começar hoje, quando você dormir, e amanhã, se você perceber que amanheceu com um pensamento ruim, você vai de novo fazer a limpeza mental. Eu quero foto do que você escreveu como picado o papel. Vou explicar. Você vai pegar uma folha, você vai começar a escrever aleatoriamente tudo que vier na sua cabeça de ira, de raiva, de trauma, de chateação, tudo. Hoje eu limpei a cozinha, chegou aqui a Alessandra, essa não gente, na escrita é para você confessar ao Senhor, tá? Essa miserável dessa cadeira teve aqui na minha casa, eu não vou com a cara dela, e ela fez isso, isso e isso no papel, você vai jogar fora o lixo emocional. Escreve do início até o final. Isso é uma atividade da psicologia positiva. Escreve do início até o final. Posso parar no meio da folha? Não para no meio da folha, porque parar no meio da folha, teu cérebro vai ter vários sentidos para não finalizar. Então, você vai escrever até o final. Escreveu? Respira. Vê como você se sente. Você com certeza vai se perceber mais leve. Rasga a folha, pica o papel todinho. Tira a fotinha do papel. Manda lá no grupo, limpeza mental da noite e tal. Bota a data.
Alessandra, Ponto. isso vale também para a política, porque isso me irrita muito. A política me irrita muito. O que está acontecendo no nosso país me irrita muito, me irrita demais. Eu tenho até parado de ver notícia, rede social, eu tô assim, desligando, porque grupos também que ficam mandando só esse negócio. Final do ano passado, eu comecei, fiz aquela coisa de ressentimento lá do YouTube, e eu tô tirando todos os grupos que, sabe? Porque fica só martelando a mesma coisa. E o pessoal só fica de mimimi. Ninguém faz nada concreto. Quando você fala para fazer Nem vai estudar para poder alguma votar ação, direito. não. Não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. Só reclama, a turma do mimimi, sabe? E eu tô de saco cheio já disso. Meninas, Então, assim, começaram a falar de política, principalmente nessas épocas, mulheres posicionadas, principalmente nessas épocas. Eu vou dar uma olhadinha. Alê, é mesmo? Você está me falando aqui de vereador tal? Faz um favor para mim. Pede a ele a proposta dele eu tô, eu tô de projeto. cansada de só reclamar. O povo só reclama, Isso. entendeu? Tô Do dando o que você pode governo, usar. E o povo da reclama política. e assim vai. Faça uma pergunta, Cris. O que eu posso fazer dentro da minha área? O que pode ser um tema? E aí, o seu olhar vai começar a ser desenvolvido para a solução. Você não vai criticar, mas você pode trazer um conteúdo informativo para falar daquilo ali. Você pode ver que o pessoal faz isso, às vezes bota um pedaço de um vídeo, aí fica olhando assim, né, na rede, daqui a pouco vai lá e se posiciona, mas se posicionando sem agredir, sem pontuar. Como eu posso agir disso? Como você pode ser contribuição? É sobre isso, tá? Entendi. Então, vou projetar aqui mais alguém quer falar, para a gente poder falar dos compromissos para fechar aqui. Vou entregar isso lá no grupo e depois a gravação de hoje também, tá? Aqui a gente está na página dos 7 compromissos, página 7 de liderança consciente. E aí eu trouxe compromissos que foram ensinamentos toltecas. Baseado na sabedoria ancestral, esses compromissos são pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma liderança autêntica transformadora. Cada compromisso oferece não apenas um princípio filosófico, mas também ferramentas práticas para aplicação imediata no seu dia a dia, profissional e pessoal. Quando você integra esses compromissos em sua vida, você transforma seu sonho e a mágica acontece. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. E o domínio da intenção, do espírito, do amor, da gratidão e da vida, esse é o caminho para a liberdade pessoal. Tá? E aí siga lá a Titia Lê na rede. Compromisso 1. Seja impecável com a sua palavra. Com esse compromisso, você transcende ao nível da existência. Através da palavra, você expressa seu poder criativo. Disse que vai fazer, faça. Eu acabei de fechar um compromisso com a Mônica. Gente, eu me aborreci, eu não estou bem. Verdadeiramente, meu coração, eu não quero ir. Eu vou ligar para a Mônica, eu vou dizer, Mônica, me perdoa. Pode parecer bobagem para você, mas eu não estou bem. Tive um problema, não quero ir, quero ficar quietinha. Queria te avisar. Ok, beijo, abraço. Por que eu estou falando isso? Porque o que nós fazemos? Mônica é uma pessoa importante para mim. Mônica, eu tenho certeza que estava me esperando nessa comemoração. Meu Deus, a Mônica vai ficar mega triste. Aí o que eu faço? Amiga, não vou. Do nada, estou passando muito mal. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso corrompe caráter. Ok? Cada palavra que você pronuncia carrega energia e intenção, moldando sua realidade e a realidade ao seu redor. Ser impecável com a sua palavra significa falar com integridade, dizer apenas o que você realmente quer dizer, usar o poder da sua palavra na direção da verdade e do amor. É evitar usar a palavra contra si mesmo ou para fofocar. Fofoca é pior que macumba, tá? Só para vocês saberem.
Não precisa nem fazer macumba, não. Fofoca é pior. Então, tenha atenção nas mesas que você senta e vai fofocar. Outra coisa, falar o que precisa com integridade é, inclusive, dizer assim, olha só, você acabou de me chamar de burra, isso libera em mim um gatilho horrível. Eu queria muito saber a sua real intenção de me chamar de burra. Eu estou sendo íntegra e estou confrontando. Estou dizendo apenas o que eu quero dizer. Vamos fazer o contrário. Olha só, você acabou de me chamar de burra, você é um idiota. No fundo, eu não queria dizer que era um idiota. Mas a minha raiva fez eu dizer que era um idiota. Logo, eu não tive integridade com a minha palavra. Tá dando para entender, gente? Ferramenta prática. Aprenda a pausar a mente antes de responder. A titia ali acabou de dizer, aprenda a dizer não e aprenda a respirar. Quando você respirar, faz assim, ó, Espírito Santo, eu devo responder? Aí a sua mente vai dizer assim, ó, como eu vou reconhecendo? Deve sim, senão você vai parecer uma idiota. Aí eu digo para mim assim, pois é, mas o justo não se justifica se a minha resposta tem a intenção de me justificar. Tudo isso em silêncio, dentro da minha cabeça. E é um exercício. E tem hora que dá ruim? Com certeza, né? Eu sou humana, tá? Aprenda a dizer não e seja impecável com você e posteriormente com o outro. A pausa consciente é o espaço sagrado onde a sabedoria emerge. Compromisso 2 e 3 é para a liberdade emocional. Não leve nada para o lado pessoal. Quando você leva para o lado pessoal é porque concorda com o que o outro está dizendo, com o que está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa por você e você se prende ao feedback dos infernos. É igual alguém dizer que você é chata e você vai criando aquilo ali e realmente, se daqui a pouco você está dizendo assim, caraca, não é que eu sou mesmo essa pessoa chata, gente? E você vai começando a dizer essa verdade para você. Para você, sabe? Assim você concorda, literalmente você concorda, e o veneno passa por você. Eu chamo de feedback dos infernos. Inclusive, é quando você fala assim, você ouve tanto isso, gente, que você erra, e você fala assim, meu Deus, de novo errou, você é burra, você mesmo fala isso para você. Tá? Pensamentos e dúvidas sobre o que você levou para o lado pessoal. Ferramenta, deixe as emoções passarem e analise a cena do terceiro ponto de vista. Observe a situação como se fosse um espectador neutro, sem julgamento. Respira e faz uma análise da situação como se você estivesse vendo um filme. Não tire conclusões. O problema é que acreditamos que nossa conclusão é verdadeira. Então, levamos para o lado pessoal, culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. Por isso, quando fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Ferramenta poderosa, faça perguntas. A curiosidade genuína dissolve presunções e abre portas para a verdadeira compreensão. Faça pergunta. Compromisso 4, 5 e 6, responsabilidade e excelência. Assuma responsabilidade por tudo. Direta ou indiretamente, assuma responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Seja íntegro e assuma responsabilidade pelo que lhe cabe, sem culpabilizar o outro, sem se vitimizar ou buscar premiação de bom moço. Vou dar um exemplo, tá? Assuma responsabilidade. Sétimo compromisso, deixa eu ver se ele colocou atividade. Eu vou colocar depois a atividade, porque eu acho que tem aqui uma, tá? Nesse assuma. Mas você vai entender assim. Literalmente, fulano deixou a louça na pia, e aí você começa a se estressar, pediu com tranquilidade uma vez, fulano não agiu, você começa a se estressar, vira um gatilho, virou discussão. Por quê? Porque a vida inteira você foi lá e resolveu. Não vai ser de uma hora para outra que fulano vai mudar. Comece a se posicionar com os acordos e não faça, ainda que você sofra.
Porque muitas vezes você faz pela premiação do troféu de bom moço. Depois, coloque foco e energia no presente, apenas no que pode mudar. No passado, não mudamos nada. Traga a situação para o tempo presente e identifique o que pode ser feito para solucionar a partir da sua decisão consciente no agora. Muitas vezes a gente continua vivendo um problema porque você fez, teu cérebro, titanicamente, quando acontece algo, ele vai buscando um monte de arquivo para identificar as situações similares que você já viveu, igual àquela situação. E aí ele traz para você lembranças passadas. Por isso que você se comporta como se comporta. E aí você pausa também o cérebro fazendo perguntas, trazendo para a situação no tempo presente. Você percebeu o gatilho, você vai, opa, Alê, vamos lá. Legal, você se sentiu assim, porque você já sabe, era uma questão do passado, não, não, não. E agora? Por que isso está te deixando assim agora? Agora. E você começa a fazer perguntas e trava essa linha de pensamento e emoção. Dê o melhor de si. Sob qualquer circunstância, faça sempre o melhor possível. Sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos, dando o melhor de si. Você vai viver intensamente sua vida, utilize as habilidades que desenvolveu ao longo da experiência. Gente, dar o melhor de si é o melhor com o que você tem, tá? Vou dar um outro exemplo. Às vezes, você quer convidar para a sua casa, mas você não tem uma xícara. Eu quero fazer um chá da tarde, mas eu não tenho xícara. Poxa, você tem um copo melhor? Serve num copo. Eu consigo alugar um negocinho lá de meia dúzia, ou eu consigo comprar um que seja acrílico, sabe? Faz o melhor com o que você tem, mas aí não, você só vai chamar ou vai fazer se a xícara tiver num negócio dourado, o porta-bolo tiver brilho e tiver florzinha. Tá dando para entender? É o melhor com o que você tem, tá? 7º compromisso, seja ninguém. A sabedoria da humildade. Seja o que for preciso com humildade. Este é, talvez, o compromisso mais desafiador e profundo. Rasgue seus diplomas, desfaça-se das suas verdades absolutas, esvazie-se e ouça atentamente. Quando você se esvazia do ego, quando deixa de lado suas certificações e conquistas como escudos de superioridade, você cria espaço para o verdadeiro aprendizado. A mente de principiante vê possibilidades infinitas. A mente especialista vê apenas o que já sabe. Torne-se um aprendiz. Quando você se transforma, transforma seu sonho e a mágica acontece em sua vida. Esse é o caminho para a liberdade pessoal, esse é o objetivo dos toltecas. E tem 2 recomendações de leitura para que no futuro vocês comprem os livros que são estritamente incríveis e vão agregar dentro do processo de transformação e desenvolvimento. Fez sentido, meninas? Mulheres incríveis, fez sentido? Todo mundo no mudo. É sim, Lé. Quero saber que ficha que caiu e por que valeu a pena aí. Quase 2 horas a gente aqui já e nem sente, né? A gente vai embora. Uhum. Eu já avisei que eu vou me atrasar para a reunião, já até perdi o início, vamos embora. Por isso que eu fui mais cedo. Por que valeu a pena vocês estarem aqui presencialmente? E a atividade é limpeza mental hoje, limpeza mental amanhã de manhã. Limpeza mental é quando acorda. Mantém bloquinho e caderno. Foi ao banheiro, fez a necessidade básica, que ninguém aguenta, né? Vai ao banheiro, volta, sentou na cama ou no sofá. Se não pode acender a luz no quarto, acende onde pode acender, ou bota a lanterna do celular e vai escrevendo aquele pensamento dos infernos, aquele feedback dos infernos que apareceu logo no início da manhã. Sabe quando você já acorda com medo, com dúvida?
Tem uma palavra, eu não vou lembrar o versículo agora, e a Mônica vai nos ajudar. Paulo fala sobre as novas coisas, sobre tudo que se fez novo. Paulo vivia o novo todos os dias, toda hora. Paulo escolhia olhar para frente, para o futuro e viver o novo de Deus, os planos, o novo comportamento, a sua decisão, agora, no presente. Porque o tempo todo ele era cometido pelo passado ruim e pelas glórias. Por isso eu escrevi: rasgue os seus diplomas, rasgue as suas glórias, rasgue os resultados bons, para que não virem verdades absolutas e te ingessem. Rasgue o passado, para que você se livre do medo. Abraça, não se livre, né? Abraça o medo, reconheça medo. Você veio para me prevenir. Porque quando você surge para ser cauteloso. Pensa o que precisa ter cautela e segue. E vai. O tempo inteiro. Ale, eu levantei tão bem. Eu vi uma notícia que foi péssima, não deveria ter visto. Respira, faz a limpeza mental, que pode ser feito o dia inteiro, pode ser feito o dia inteiro, mas o compromisso de vocês é no final da noite, no início do dia, ao longo dos 7 dias que vamos caminhar aqui. Mas pode fazer o dia inteiro. Mas aí eu não fiquei bem, porque eu vi, vai lá, joga o lixo, cancela o passado, no sentido do que veio na mente naquela hora, né? Cancela, que eu digo, o pensamento que veio ali, respira e parte para o plano do dia. Não coloca a frase, caramba, para que eu fui ver essa notícia? Era melhor nem ter visto, agora eu não vou fazer nada. Agora eu não vou fazer mais nada. Muita atenção com isso. Beleza? Eu quero ouvir aí, a Cris caiu, né? Eu cheguei a tirar nossa foto? Nem tirei. Quero ouvir de vocês por que valeu a pena vocês estarem aqui até agora. Acho que as meninas já falaram bastante ali no início, mas é sobre isso, assim, a questão da gente entender os gatilhos, saber reconhecê-los e também como passar pelas situações, né, de melhor forma. Acho que você falou bastante sobre isso, da gente, quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue evoluir nesse sentido também, né, e não deixar nos paralisar, né, em situações que nos gatilham, assim, né, e, enfim, muitas coisas aí, mas isso eu acho que é um ponto bem importante aí para esse início dessa jornada. Amém. Quero ouvir de vocês também. Mônica, Lia, por que valeu a pena? Então, eu fico meio envergonhada de dizer, né, de falar. Eu tenho essa dificuldade, mas eu achei importante porque nos faz pensar, nos faz remeter o nosso relacionamento com os nossos familiares, né? Eu vi muitas questões espirituais também que foi falado hoje, é muito importante isso, porque nos ajuda até no nosso relacionamento cristão com Deus. Eu gostei muito, né, até mesmo da forma que você falou sobre o grito, porque não é botando uma desculpa, mas aí a gente acaba absorvendo isso na infância, ao longo da criação que a gente tem com os nossos pais, e a gente acaba passando isso para frente para os nossos filhos. E aí você acha que aquilo ali está certo, mas quando você vê que isso impacta de forma negativa dentro da tua família, aí você vê que não é tão certo assim. Né, que a gente também não é o dono da razão, como quando você falou, dá liberdade aos filhos, não criam muito presos, isso é uma realidade, né, porque acaba fazendo algo por trás que a gente não vê. E eles, por ter uma criação com a gente
mais privativa assim, acha que não pode ter aquele acesso ao pai, à mãe e se Não expressar confia. forma, né, de uma Sim. forma mais à vontade. Aí vai se expressar com um amigo da escola, com alguém que vai ensinar de forma errada para o teu filho. Aí quando você vê, o rombo já está feito. Eu acho que isso Ah, foi muito importante hoje para mim. Não, quando eu falo a gente, eu falo de mim, tá? Tô falando sobre mim. É uma forma assim que a gente tem, né, de falar. Mas foi muito importante para mim hoje, nesse sentido. bem. Você, Mônica, por que que valeu a pena estar aqui? Mônica consegue falar? Tá perto o microfone, eu acho. Acho que deu aquele bugzinho dela no início lá. Pode depois colocar no chat se conseguir, Mônica. Tá sem som. Não tem problema não, depois você conseguir, escreve ele no chat. Meninas, vamos só abrir para a gente tirar uma foto e eu vou passar lá, vou colocar o e-book, tá? Vou colocar o e-book e vou colocar lá o reforço das ações para a gente fazer. Agora o microfone está fechado, Mônica. Se puder abrir rapidinho só para a gente fotografar. E não negociem, tá? Todo dia, fechou o dia, pega a folha, escreve, rasga, tira foto, picado, tá? Para jogar no lixo mesmo, fazer o movimento de lixo. Só tira a foto e coloca lá, limpeza mental e a data, tá? Vamos à nossa. Pode colocar depois no grupo o que valeu a pena, Mônica. A nossa foto. Foi, meninas? Beijo grande, bom descanso. Qualquer coisa, chame no privado, tá? Pode chamar lá ou pode me chamar no privado, tá bom? Beijo, beijo. Beijo.